E o GTA 6 vazou, né? E isso faltando menos de 10 dias pra sair o Olhar Estendido na Netflix. E em meio a todo esse hype ainda mais forte por conta do vazamento, eu finalmente decidi zerar Red Dead Redemption 2 pela primeira vez. E eu nem preciso dizer que foi uma baita experiência, né? Esse jogo tem um nível de capricho absurdo que quase nenhum jogo na indústria tem. E é claro, né? Só mais um caso da Rockstar superando ela mesma, e isso com um mundo ainda mais vivo e completo do que o próprio GTA V, que até então é o maior colosso da empresa. E durante toda a minha jogatina eu percebi diversas mecânicas e detalhes que agregariam muito ao próximo lançamento. E foi com isso em mente que eu pensei, o que GTA 6 aprendeu com Red Dead Redemption 2? Bom, antes de tudo, eu queria deixar claro que eu não posso colocar nenhuma das imagens dos vazamentos nesse vídeo, porque senão a Rockstar com certeza vai derrubar ele e eu definitivamente não quero isso. Mas relaxa que eu vou comentar sobre eles durante todo o vídeo, então já deixa seu like, se inscreve, comenta alguma coisa e bora pro vídeo. Algo que vimos com os vazamentos é que o mundo de Leônida parece realmente bastante vivo, e isso com certeza foi herdado do Red Dead 2. E se eu pudesse definir a gameplay desse jogo em apenas uma palavra, ela com certeza seria imersão. Os sons da natureza, todas as paisagens lindas e até as mudanças climáticas formavam a base de um mundo repleto de vida e alma. E tem um aspecto específico dessas mudanças de clima que eu me lembro claramente até hoje, que foi a primeira vez que eu vi uma tempestade se formando. Cara, a sensação de ver o céu se fechando e conseguir sentir a carga das nuvens em sua total plenitude bem na minha frente era algo que me fazia pensar que o arrebatamento estava acontecendo dentro do meu jogo. Realmente parecia que o mundo estava acabando de tão realista que era, tá ligado? E bom, é claro que não era só isso, né? A Rockstar também teve o cuidado de não só trabalhar nas rotinas dos NPCs, mas também na dos animais, que tinham até mesmo sua própria cadeia alimentar. Realmente um nível de detalhe absurdo, né? E olha que a gente ainda nem citou as famosas bolas do cavalo. Brincadeiras à parte, nós sabemos que tudo isso e muito mais torna o mundo aberto aqui realmente vivo. Você literalmente não precisa fazer nada para que cada mínimo lugar do jogo continue agindo naturalmente como foi feito para ser. O mundo não apenas finge ser vivo quando você interage com ele é vivo, por si só. Um exemplo claro disso é que cada estado é diferente um do outro, isso de uma forma extremamente profunda, onde cada lugar dentro de um mesmo estado tem suas próprias peculiaridades. O pessoal de Lagras, lá do Pântano, tem costumes, rotinas e até sotaques diferentes da galera de Saint-Denis. All right, lady. Good morning. You know, I'm feeling pretty good about life at the moment. That's good. Be well now. Take care now, Chef. Bonjour. How can I help you today, sir? Que também tem suas diferenças da galera de Rhodes, da mansão Birthwaite, enfim. O mapa pode até não ser o maior de todos, mas um dos mais vivos, se não o mais vivo, ele é. E eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é bem mais importante. E manter esse nível de qualidade em um mapa que tem extensão de 5 estados inteiros e completamente distintos entre si, é algo que só me hypa ainda mais pro que a gente tá vendo a Rockstar fazer com o GTA 6. E se eles pegassem apenas o que o Red Dead 2 já fez na geração passada, quase 10 anos atrás, e colocassem Leônida, já seria mais do que absurdo. E olha que o que vazou foi uma build antiga, então só imagina o que a gente vai ver no dia 27. Mas claro, né, vale a gente lembrar que o Red Dead 2 se passa em 1899, com um mapa que retrata uma época com muito menos densidade demográfica do que o mundo atual. Fora que assim, é a Rockstar, né, eles não vão se contentar em manter o mesmo nível de qualidade só que um mapa atual, mesmo que isso já fosse incrível. E convenhamos, né, é muito bom saber que eles já aprimoraram ainda mais esse aspecto. Se no Red Dead 2 até hoje coisas novas são encontradas, eu não duvido que o GTA 6 vai ser aquele tipo de jogo que mais de 20 anos depois a gente ainda vai estar descobrindo coisas sobre ele. Imagina a quantidade de segredos e easter eggs espalhados por todo o mapa, vai ser algo realmente muito absurdo. E ainda falando sobre a sensação de um mundo cheio de alma, o Red Dead 2 também tinha algo muito bacana, que eram as diversas interações com todos os NPCs do jogo. Você podia interagir com absolutamente qualquer NPC do mapa, e isso ainda atrelado à questão da honra, né? Você podia escolher se uma pessoa normal ou um completo de um psicopata maníaco. Dava até pra provocar a galera e obviamente assaltar todo mundo também. E assim, por conta do sistema de honra, todo mundo reagia a quem você era, inclusive como você estava vestido ou se estava sujo de lama ou de sangue. Arthur, please clean yourself up. I can smell you coming these days. Mrs. Adler. You okay? You got blood all over you. E olha que nem os vendedores das lojinhas ficavam de fora, tá? Eles também reagem a tudo isso. E pra mim, se a gente não tivesse no mínimo esse nível de interação com os NPCs do GTA 6, seria bem decepcionante. Até porque, de novo, né, um jogo de quase 10 anos atrás fez isso na geração passada ainda por cima. Então, em vez de os pedestres apenas fugirem ou ficarem xingando você quando você ameaça matar eles, como era lá no GTA 5, vocês precisam ter mais dessa profundidade, né? Conversar, ameaçar, subornar ou manipular NPCs de forma orgânica seria algo que mudaria completamente a dinâmica dos lugares em Leônida. E assim, essa questão de interação não vai ser só com os NPCs aleatórios do mapa não, viu? Ou você acha mesmo que a Rockstar colocou um casal de protagonistas no jogo pra não ter uma interação da hora
hora entre eles. Eu tenho certeza que vai ter um sistema de honra entre o casal, que caso você saia por aí pulando a cerca com o Jason, a Lucia vai ficar extremamente revoltada com você e vice-versa, né? E como eu disse no último vídeo, que caso você não tenha visto tá aparecendo no card aí no canto da sua tela, todo esse sistema de honra com certeza podia trazer pra gente diversos finais pro jogo. Imagina só, finais onde os dois separam e finais em que os dois estão juntos, seja eles estando muito bem dentro do relacionamento ou não. Cara, pra mim de verdade tudo isso precisa estar no jogo. E bom, agora entrando em um assunto um pouco mais delicado, vamos falar de realismo. Mais especificamente, mecânicas realistas. E a primeira delas é o inventário limitado. Mas calma, eu sei que muita gente prefere a maluquice de, sei lá, o CJ ir lá e do nada arrancar uma bazuca e uma metralhadora do bolso. Eu sei que isso é muito divertido, mas eu sinto que o dinamismo de um bom inventário limitado como o do Red Dead 2 agregaria bastante ao looping de gameplay do GTA 6. Pensa comigo, o Arthur só conseguia carregar 2 armas longas nas costas e 2 pistolas no coldre. O resto do arsenal dele ficava todo na cela do cavalo. Cara, pra mim isso era muito legal, porque eu sempre tinha que decidir que armas eu levaria em uma missão, por exemplo. Além de, claro, isso instigar muito o jogador a ir atrás de upgrades e personalizações para as armas que ele mais curte jogar. Tudo isso fazia cada missão ser completamente diferente de jogador para jogador. Tinha missão que você poderia fazer inteira só de sniper ou só de 12, usando só dinamite para explodir os caras. Mano, pra mim isso é muito divertido e traz mais uma emoção pra missão, tá ligado? E cara, eu realmente fico muito triste por quem não gosta dessa ideia, viu? Isso porque nos vazamentos isso já ficou bem claro que vai estar presente no jogo. Tudo bem que o vazamento mais atual é de uma build bem antiga, só que isso já estava nos planos da Rockstar há muito tempo. Tava desde lá nos vazamentos de 2022, então eu realmente duvido muito que eles tenham mudado de ideia de última hora. Imagina só, o Jason e a Lucia vão carregar só armas visíveis no corpo deles, com coldres e coletes, ou até mesmo usar mochilas com um upgrade para aumentar o inventário de equipamento, assim tendo que guardar o armamento pesado lá no porta-malas do carro deles, de forma bem semelhante com o que o Arthur fazia lá no arsenal dele na cela do cavalo. Tudo isso traz uma camada tática e realismo absurdos pros golpes e missões da história. E já que a gente tá falando de carro, por que não um sistema de vínculo com ele? Mas calma, eu também não quero que você fique acariciando o seu carro esperando que saia um grito de felicidade do escapamento dele. O que eu quero dizer com o vínculo com o carro é tipo o que muita gente tem na vida real, que é um apreço por ele. No Red Dead 2 tinha todo um sistema de vínculo com o seu cavalo. Não só você, como o Arthur também realmente criava um apreço por ele. Se você cuidasse dele, ele corria mais, tinha mais vida e até chegava a não te derrubar em tiroteios. Ele ia criando mais lealdade com você, sabe? E claro, né, se ele morresse, não tinha muito mais o que fazer. E pra mim, o que a Rockstar podia fazer com os carros é te incentivar a ter um carro principal, que podia ser qualquer outro além da caminhonete do Jason, por exemplo. No GTA V, cada protagonista tinha seu carro principal, mas a verdade é que isso não significava muita coisa na gameplay em si, e se você quisesse, poderia colocar qualquer outro carro na garagem também. Mas claro, o que eu espero da Rockstar no GTA 6 é que ela puxe bem mais essa parte do Red Dead 2. Porque por mais que seja muito divertido poder pegar o carro de qualquer um na rua e depois explodir ele e largar na esquina, eu acho que toda uma mecânica em torno de você ter um carro principal que te instiga a usar mais ele através de upgrades que influenciam diretamente na gameplay seria algo bem mais legal. Mas é óbvio, né, que tudo isso sem tirar a possibilidade de você roubar o carro de qualquer um, afinal de contas, qual que é o nome do jogo mesmo? E um exemplo muito claro dos impactos disso na gameplay seriam o próprio espaço do porta-malas ou a tão falada gasolina. Ambos a gente sabe que muito provavelmente vão estar no jogo por conta dos vazamentos, e poder aprimorar o espaço do porta-malas ia influenciar diretamente naquele outro ponto que falei lá do inventário limitado, te possibilitando carregar cada vez mais armamentos e itens. Algo muito parecido com o que tínhamos no Red Dead 2 com as bolsas e suas melhorias, onde na última delas te permitia carregar 99 de qualquer item do jogo. Já a questão da gasolina, eu sei que muita gente se preocupa com isso, afinal para essas pessoas essa mecânica poderia atrapalhar muito numa fuga de uma missão da história, e eu concordo, isso realmente poderia ser bastante chato. Mas ter uma mecânica de você conseguir expandir o tanque do seu carro ou deixar o motor mais econômico ia ajudar muito a lidar com isso. Isso aqui também podia ter um outro detalhe muito bacana com os carros, que seriam os carros elétricos. Imagina você ter a possibilidade de escolher entre um carro com um ronco grosso do motor lá pocando ou um carro elétrico mais slim que faz menos barulho. Fora que os carros elétricos obviamente exigiriam postos de carregamento e podiam até ser carros mais tecnológicos na parte interna, como os Teslas da vida real, por exemplo. E como lá na Flórida hoje é recheado desse tipo novo de carro, acho que faria bastante sentido termos isso no jogo. E relaxa, galera, sobre essa questão de do nada só gasolina ou a bateria acabar, dá pra gente ficar bem tranquilo. Afinal de contas, os cavalos no Red Dead 2 já tinham um limite que era a sua estamina. E vira e mexe você tinha que puxar alguma comida do bolso pra reabastecer o buchinho do bichinho. Com os carros seria bacana a gente poder carregar alguns galões de gasolina no porta-malas, ou um mega power bank no caso dos carros elétricos, eu acho. Fora que nos vazamentos a gente já viu que agora a estamina do próprio Jason aparece no HUD, assim como era com o Arthur no Red Dead 2. Bom, isso pelo menos na build que foi vazada, né? Afinal a gente sabe que a estamina é algo que sempre teve na franquia, mesmo que de uma forma oculta.
Mas voltando para os carros, tudo isso, além das melhorias e customizações, realmente criarão um apego do jogador pelo seu carro. E ter um carro para Lucia e outro pro Jason ia aumentar bastante o dinamismo de tudo isso também. Assim, se a polícia apreendesse seu carro e levasse pro pátio ou destruísse ele, ia trazer um mega sentimento de prejuízo e consequência. Então, obviamente, um bom sistema de blindagem seria essencial. E aí, dependendo do risco do que você for fazer, você pode escolher o carro mais tunado, mais blindado ou até mesmo uma mistura dos dois. E por último, mas não menos importante, temos uma mecânica que eu curti muito no Red Dead Redemption 2, que é o crescimento natural da barba e do cabelo do Arthur. Por grande parte do tempo da minha gameplay, eu curti muito deixar o cabelo do meu Arthur crescer naturalmente, e assim ele acabou com um cabelão cedaceramidas e uma barbona de respeito. Era muito legal sentir a diferença do cabelo e da barba conforme o tempo passava, mas simplesmente chegou um momento em que eu cansei, e resolvi fazer um cortezão de cria com degradê nele. E modéstia à parte, ficou muito bonito. Claro, essa é uma mecânica puramente cosmética que não afeta muito na gameplay em si, mas na imersão, aí sim, afeta bastante. Ia ser muito louco acompanhar o crescimento do cabelo e da barba do Jason de uma forma natural, e também perceber com o tempo se o cabelo da Lucia realmente é liso naturalmente ou se ele é mais cacheado. E ainda falando sobre o corpo dos personagens, tem algo bem interessante que já conseguimos perceber nesses vazamentos recentes, que é a altura gigantesca do Jason em relação aos outros personagens. Cara, se eu não me engano, o Jason tem por volta de mais de 1,90 de altura, ele é praticamente da minha altura. Eu sou bem alto. E isso é uma novidade absoluta da franquia, nenhum outro GTA tinha esse aspecto de diferença de altura entre os personagens, era todo mundo praticamente da mesma altura. E o fato do Jason ter essa altura toda, com certeza influencia bastante na imersão do combate melee corpo a corpo aprimorado do jogo, o que também é algo que pudemos ver bastante sobre nos vazamentos, com até finalizações dos combates com direito a slow motion, o que é muito legal. E bom, foram todas essas as principais mecânicas e aspectos do Red Dead 2 que eu separei para esse vídeo. E graças ao vazamento, nós sabemos que grande parte delas já estavam incluídas pelo menos em alguma build de desenvolvimento do jogo. E vamos ver, né, se o Olhar Estendido realmente vai manter o lançamento pro dia 27. Talvez a Rockstar e a Netflix tentem adiantar um pouco esse lançamento para aliviar o impacto dos vazamentos. Mas de qualquer forma, quando ele sair, podem esperar que o mais breve possível eu vou cobrir ele aqui com vocês e trazer uma análise bem detalhada de todas as mecânicas mostradas lá. Assim poderemos ver se tudo que eu falei realmente vai estar presente no jogo. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui e nos vemos depois do dia 27. Ou não.